O 16º Encontros com Shakespeare chegou em um ano marcante para o Cena 4, que é o ano da celebração dos 50 anos da companhia. Um ano que foi muito desafiador, que começou com a recriação da foto histórica do primeiro elenco, lá de 75 e 76. Nós tivemos uma programação durante todo o ano, com apresentações, circulações por diversas cidades, incluindo a capital de São Paulo. E como no primeiro ano da companhia, estivemos na Semana Euclidiana e na Semana Guiomar Novaes, que são importantes eventos da região. Inclusive, a companhia abriu as 2 primeiras edições da Semana Guiomar Novaes. E neste ano, que foi tão movimentado entre as reuniões, produções, análises, gravações, enfim, ficou decidido encerrar o ano das celebrações do cinquentenário com encontros que nós já tínhamos o projeto do Luan em andamento e trouxemos então o Bardo-in-Dance, que transforma trechos da obra de Shakespeare em dança, fechando assim esse ano praticamente completo nas artes. Um teatro, muito Shakespeare, com O Mundo é um Palco, a remontagem do Mercador de Veneza, também teve circo, cinema e dança. Além da música, é claro, que também esteve presente, com a abertura do Encontros sendo realizada pela Orquestra Brasileira Inclusiva, que trouxe algo incrível, uma versão adaptada pelo maestro Tony de uma partitura que segue os padrões originais das apresentadas na época que Shakespeare viveu. É a primeira vez que a orquestra se apresenta num formato desse. Eu até trouxe o violão aqui para falar um pouquinho do que a gente fez para poder adaptar uma partitura da época de Shakespeare. Eu fiz uma adaptação de um trecho de uma partitura no mesmo formato do que o pessoal do trovadorismo fazia. E eu afinei o violão em open, que chama, né? Afinação aberta. Então, através da afinação aberta aqui, eu vou afinar para vocês, que possibilitou adaptar a nossa partitura e torná-la mais inclusiva, tá? Então, vou mostrar antes e depois, tá bom? Ó, então antes, o som até que tá legal, mas depois vocês vão ver a diferença que fica, tá? Então essa é a afinação open em Ré maior, tá? Aí possibilitou a gente participar desse projeto e também consolidou, né, nosso projeto de violão dentro da orquestra. Então olha o som, como é que ficou, que legal. No Bardo-in-Dance, a gente trouxe praticamente todos os temas da obra e suas leituras com a recriação da abertura marcante do Hamlet, que foi dirigido pela Marcela Marim, que surgiu com alunos do ensino médio, né, quando ela dava aula, e depois foi apresentado pelo Cena 4 com direção dela e do Ronaldo. Tivemos a apresentação da Gabi, que hoje é uma atriz formada e estava no grupo original da montagem. Ela trouxe agora a cena da morte da Ofélia. Também tivemos o solo do nosso ator Matheus Gutierrez, que trouxe o Ser ou Não Ser, só que em dança. A participação de parceiros como o Núcleo de Dança Minueto, com o Padedê do Romeu e Julieta. O estúdio de dança Narapela, com as fadinhas em um lindo solo da Titânia e Sonho de uma Noite de Verão. A cena da morte do Teobaldo, trazendo a luta de espadas coreografada com Romeu e Julieta, que foi montado pela primeira vez lá em 2004 pelo Cena 4. Uma leitura contemporânea do Petrúquio da Catarina, não podia faltar.
Teve muito barulho com as atrizes do Cena 4, trazendo muito barulho por nada e focando na força e representatividade da mulher. Tudo isso alinhado com uma maneira que ficasse leve, fácil de assistir e entender as cenas que estavam representadas ali. E claro que a gente encerrou com chave de ouro com o Luan Batista de Jesus, que fez parte do Cena 4 há alguns anos, rodou o mundo como bailarino do Grupo Corpo e hoje está de volta ao Cena 4 e trouxe esse projeto maravilhoso, e o Ariel com uma trilha da companhia que tem letra da Zéza Freitas e produção da Marcela Marim. Provoque a tempestade, que o mundo tinha história. Traga o barco à praia, e só despede as pessoas. Quando me esquecer dos maus presságios. Porque eu tava muito apreensivo por causa dessa coisa da dança, e o mundo da dança exige muita perfeição, muito ensaio, muita coisa, exaustão de ensaio, e eu acho que estar trabalhando com atores para apresentar, em maioria, tá gente, tinha bailarinos também excelentes, mas em maioria atores, deu um ar assim de história dançada, que é o que sempre me encantou na dança. Eu já tive essa ideia lá no Grupo Corpo, quando eu estava no Grupo Corpo. A minha vontade era de chamar os Pederneiras e pedir, implorar para ele contar pelo menos uma história de Shakespeare em algum balé dele, porque eu acho que seria sensacional, principalmente pelo estilo do Grupo Corpo e pela construção coreográfica que o Rodrigo Pederneiras tem. Que isso em dança, eu acho que a dança ela tem o poder de facilitar o entendimento. E eu acho que levar Shakespeare para as pessoas dessa forma é uma forma de aproximar um público desconhecido dessa literatura e dessa dramaturgia e dessa gigantesca obra que é tão maravilhosa e complexa ao mesmo tempo, sabe? Ver o pessoal lá no bardo colocando emoções tão intensas e decupadas, divididas para fora de um jeito fluido, de um jeito dançado, foi assim sensacional. Eu acho que é necessário dançar mais Shakespeare. Esse ano o Encontros foi um evento menor, é verdade, mas ele fez parte das celebrações que começaram em janeiro de 2025 e vão até março de 2026. E temos a certeza que ele conseguiu marcar e trazer o peso do Encontros nesse ano tão importante para a companhia. E claro, ele abriu as portas para as novidades e grandes mudanças de uma nova fase que irão começar. Mas isso é assunto para um próximo vídeo do Oceano Festival. Meu bom Ariel, não quero a chuva mansa com vestígios de sol. Quero a tempestade que alavanca e mexe as folhas e ferve o vento.